Você consegue passar o dia inteiro sendo paciente e educada com todo mundo, mas chega em casa e explode justamente com quem você ama. E depois que a raiva passa, aí vem aquela sensação: por que é que eu fiz isso? Porque no fundo você sabe, aquilo que aconteceu não parecia grande o suficiente para provocar uma reação tão grande como a que você fez. Era uma pergunta, uma bagunça, uma mensagem, um pedido, uma coisa pequena, mas você reagiu como se fosse a última coisa que você conseguiria suportar. E talvez seja justamente aí que existe alguma coisa que você ainda não percebeu. Talvez o problema não tenha começado naquele momento. Se você ainda não me conhece, eu sou Ana Carla Andrade, eu sou terapeuta, eu sou mentora. E existe uma situação que muitas mulheres conhecem. Elas passam o dia trabalhando, resolvendo problemas, conversando com pessoas, controlando reações, mantendo postura e conseguem. Até chegar em casa. Porque é ali, justamente onde deveriam se sentir mais à vontade, que às vezes acontece o contrário. A paciência diminui, a voz muda, qualquer pequena coisa incomoda. E depois vem a culpa. Não porque você não ame aquelas pessoas, mas justamente porque você ama. Imagine o seguinte: imagine uma mulher chegando em casa depois de um dia inteiro. Ela está cansada, mas não apenas fisicamente. A cabeça cheia. Durante o dia ela resolveu problemas no trabalho, respondeu mensagens, tomou ali decisões, lembrou de coisas que ninguém mais lembrou, resolveu pendências de casa, passou o dia inteiro ali funcionando. Aí ela entra em casa, aí o filho aparece, aí começa: mamãe, me ajude aqui. Aí ela responde: agora não. E aí, 5 segundos depois, ele volta: mãe, é rapidinho. E alguma coisa dentro dela estoura. Eu já falei que não. Silêncio, o filho para, ela olha para ele e quase imediatamente ela percebe o tamanho da reação. Ele não fez nada de extraordinário naquele momento. Ele não estava provocando. Não aconteceu uma coisa grande. Era só uma pergunta. E talvez o pensamento que venha depois seja: meu Deus, por que eu falei desse jeito? Ela vai para outro cômodo da casa, respira e aí começa a conversa na cabeça dela, a conversa interna. Eu estou ficando sem paciência, eu não era assim, eu estou descontando nas pessoas que eu amo, que mãe faz isso? E aí vem o quê? A culpa. Mas observe para a cena. O que fez essa mulher explodir? Foi a pergunta do filho? A pergunta foi o gatilho, mas ela não explica sozinha aquela reação. Porque quando aquela pergunta aconteceu, o copo já estava cheio. Ela já vinha acumulando. E talvez seja justamente esse o ponto que muda tudo. A última coisa que aconteceu antes da explosão nem sempre é a verdadeira dimensão do que você estava sentindo. Às vezes foi apenas a última gota. E perceber isso não serve para justificar a explosão. Serve para você entender o padrão antes que ele se repita. Percebe? Existe um padrão. Talvez você tenha passado o dia inteiro dizendo: tudo bem, eu resolvo, depois eu vejo, agora eu não posso, preciso terminar isso primeiro. Você foi empurrando aquelas pequenas coisas para depois. Uma frustração, um cansaço, uma necessidade, um limite que você não colocou lá no seu trabalho, uma coisa que você gostaria de ter dito e você não disse, e aí continuou o seu dia. Por quê? Porque você consegue. Porque você sempre conseguiu. Até que chega alguém que você ama e faz uma coisa pequenininha, e aquela coisa pequena encontra um espaço interno que já estava completamente ocupado. E aí vem a reação desproporcional. Percebe? E aqui talvez esteja a mudança que você precisa entender. Normalmente, depois de uma explosão, a primeira pergunta é: por quê que ele fez isso? Por que meu filho não me ouviu? Por que meu marido falou isso agora? Por que ninguém percebe que eu estou cansada? Mas existe uma pergunta que você pode devolver para você mesmo, que é muito importante. O que estava acontecendo dentro de mim antes de eu reagir? Não para você se culpar, não é isso. É para você ter consciência. Porque quando você percebe o que acontece antes da explosão,
você começa a encontrar um ponto em que existe aí a escolha. O seu corpo, ele avisa. E é esse ponto aí que pode ser muito mais cedo do que você imagina. A mandíbula, ela aperta, o seu corpo fica tenso, a sua respiração muda, você começa a responder mais rápido, o seu tom de voz sobe, você sente que qualquer coisa vai te incomodar. É como se o seu corpo já estivesse dizendo, chega. Só que muitas vezes você não escuta o seu próprio corpo. Você continua e o corpo fala mais uma vez, mais uma, até que explode. Então talvez o objetivo não seja aprender a controlar a raiva no último segundo. Talvez seja você aprender a perceber você mesma alguns minutos antes de você explodir. E isso muda completamente a sua relação com a sua própria emoção. Você não precisa dizer, eu não posso sentir raiva. Ah, eu sou uma mulher desequilibrada porque perdi a paciência. A emoção existe, você não é um robô. Você percebe, você não precisa se transformar na sua emoção. Você pode observar a raiva sem entregar ela ao comando da sua próxima atitude. É esse pequeno espaço aí que ele é muito poderoso. Porque sentir é uma coisa, reagir é automaticamente outra. Talvez naquele momento você realmente precise dizer não, talvez você realmente precise de silêncio, talvez você precise colocar um limite. Tudo bem. Consciência não significa aceitar tudo sorrindo. Você pode dizer, agora eu não consigo conversar. Você pode dizer, preciso de alguns minutos. Pode dizer, eu quero falar sobre isso, mas não agora. Você continua sendo firme, só que não precisa transformar o seu limite em uma agressão. Limite não precisa vir acompanhado de explosão. Percebe? Então eu quero deixar uma prática muito simples. Na próxima vez em que você perceber que está começando a perder a paciência, não tente resolver naquele instante. Pare. Você pode fazer 3 perguntas para você. O que foi que acabou de acontecer? Aí esse foi o gatilho. O que eu estava sentindo antes disso? Procure, além da raiva, cansaço, frustração, pressão, sensação de não ser escutada, de não ser ouvida, acúmulo. Depois se pergunte, o que eu preciso agora? De espaço, de silêncio, de ajuda, um limite, alguns minutos. Não precisa encontrar a resposta perfeita, apenas perceba. Quando você está começando a conhecer o caminho que leva até a sua reação, você ganha o jogo. Isso não significa dizer a culpa é minha por tudo. Também não significa dizer que a culpa agora é da minha família, dos meus filhos, do meu trabalho. Significa uma terceira coisa. Eu quero entender a minha participação nesse padrão emocional. Porque se você participa do padrão, você também pode participar da mudança. Talvez você precise colocar um limite antes. Talvez você precise parar de dizer está tudo bem quando não está. Talvez você precise reorganizar alguma coisa. Talvez você precisa pedir ajuda. Talvez você precisa descansar. Mas agora a decisão vem de consciência, não de ressentimento. Percebe? Talvez você ainda perca a paciência. Talvez aconteça. E quando acontecer, não transforme o comportamento na sua identidade. Em vez de dizer, eu sou uma péssima mãe, observe. Eu tive uma reação que não representa a mulher que eu quero ser. Depois observe. Peça desculpas, converse e principalmente, observe o que aconteceu antes. Porque pedir desculpa não apaga a sua reação, mas pode transformar aquele episódio ali que aconteceu num aprendizado. Faz sentido? Com o tempo, você vai perceber algo bem interessante. A irritação não chega mais como aquela surpresa ali absoluta. Você vai começar a reconhecer os seus próprios sinais. Eu já estou ficando no meu limite. A minha paciência já está acabando. Eu preciso de alguns minutos. E talvez você consiga sair da situação antes de você explodir. Talvez você consiga falar de uma outra maneira. Talvez você consiga colocar ali um limite. Ou talvez você consiga simplesmente dizer, hoje eu não vou conversar. E está tudo bem. Isso não é perfeição. É consciência. E se você já percebeu que existe uma diferença entre sentir uma emoção e ser conduzida por ela, deixe seu comentário aqui. Entenda, você
ter percepções a respeito das suas emoções, te liberta. Então, se esse vídeo de alguma forma fez sentido para você, salve esse vídeo para você voltar a ele, para você perceber talvez outros sinais e compartilhe ele com alguma mulher que está vivendo exatamente isso. Envie para ela, curta, e se você ainda não segue o canal, se inscreve aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!